Podemos aprender a trabalhar e a falar, apesar do medo, da mesma maneira que aprendemos a trabalhar e a falar, apesar de cansadas. Fomos educadas para respeitar mais ao medo do que a nossa necessidade de linguagem e definição. Mas, se esperamos em silêncio que chegue a coragem, o peso do silêncio vai nos afogar. O fato de estarmos aqui e que eu esteja dizendo essas palavras já é uma tentativa de quebrar o silêncio e estender uma ponte sobre nossas diferenças. Porque não são as diferenças que nos imobilizam, mas o silêncio. E restam tantos silêncios para romper. Audre Lorde em A Transformação do Silêncio em Linguagem e Ação. Sejam muito bem-vindas. Esse é o 6º episódio do podcast Miga, Cê Tá Bem? Eu sou Lenise Melo. E eu sou Samília Tomás. Somos duas amigas psicólogas prontas para abrir o diálogo de forma leve, descontraída e sincera sobre as complexidades do nosso universo feminino. Juntas, vamos explorar os desafios e as alegrias que nós, mulheres, enfrentamos com muita sensibilidade e conhecimento. Então preparem-se, porque aqui a conversa é real, acolhedora e depois do riboliço de reflexões e sensações, a grande pergunta é: miga, cê tá bem? Hoje o episódio foi pensado a partir de algo que a realização desse podcast tem relembrado para mim, que é essa necessidade que eu tenho, de, muitas vezes, né, de me justificar a minha fala, ou de querer referenciar algo que eu trago, né? Se vocês perceberem, eu sempre estou dizendo assim, fulano falou isso, a partir de tal música, né? Esse é um comportamento que eu percebo ser muito acadêmico, né? Porque quando a gente está escrevendo algo acadêmico, produzindo algo acadêmico, você precisa sim referenciar e dizer de onde foi que você tirou aquela ideia, né? Mas eu percebo que eu levo isso para muitos lugares que são lugares, quando eu tô falando assim sobre assuntos que são importantes para mim, né? Quando eu tô falando sobre gênero, sobre raça, sobre clínica, né? Eu sempre vou querer referenciar, né? Só que essas percepções, eu fico me perguntando se essa necessidade, né, de estar me justificando, não é algo que vem, muitas vezes, desse medo que eu tenho de não ser validada, de não ser compreendida, da minha explicação ela não chegar como eu gostaria. Eu sempre tenho isso de me explicar demais, de me justificar demais, né? E eu percebo muito isso em muitas pessoas que eu atendo, né? E essa fala já é uma forma de justificar o que eu tô falando. Eu percebo isso em muitas pessoas que eu atendo, né? Sim. Como é que isso chega pra ti, amiga? Eu acho que a gente primeiro precisa pensar no que é, né? Existe a diferença do embasar, né, algumas coisas e justificar. Eu acho que elas podem se manifestar de formas muito semelhantes, né? E aí eu acho que é um pensamento que é muito importante, eu acho que é relevante. Sim. Essa preocupação, mas é sempre nesse movimento de como é que está acontecendo, né? Se é algo que incomoda, se é algo que você percebe que existe uma luta desnecessária, de tipo, eu preciso ficar aqui constantemente me policiando para falar de um jeito, né? Para fazer algo que a partir disso eu sinta validada, me sinta validada, né? Então, compreendida, né? Isso, que eu acho que é interessante essa reflexão e principalmente pensar na forma que isso acontece, como tu fala, né, para além do acadêmico, porque na faculdade, realmente, nesse meio acadêmico, é um exercício que a gente precisa ter, né, mas que é na faculdade. Então, quando você percebe que está em outras relações, e aí é que a gente vai falar no decorrer do episódio, de ficar atento. Que eu acho interessante essas reflexões, mas pense na forma que isso acontece. Que se for de uma forma leve, natural, eu acho interessante, mas se isso gera um desconforto, né, a gente precisa ficar atento. E preocupadas também, né, até para definir os espaços que a gente está fazendo isso, porque senão o momento de lazer, de eu converso com um amigo, vai ser uma coisa chata. Sim. Né?
Você vai ser a palestrinha. Ninguém tá julgando ninguém. Mas é no sentido da atenção mesmo, de sempre estar se pautando em algo, né? E às vezes não, tudo que a gente internaliza, né? E conhecimento também vem de algo, né? Vem do outro. E às vezes é necessário a gente colocar nitidamente isso, mas às vezes não. Sim. Né? Então é um exercício de saber quais são os locais que isso pode acontecer e como acontece. Né? E o porquê que a gente está fazendo isso, né? Como tu disse. Quais são as relações que eu estou tentando me explicar, me justificar, isso. Né? Porque quando eu falo sobre assuntos que são importantes para mim, que eu preciso deixar claro certas coisas, ok, né? Mas, por exemplo, de ações suas, né? As nossas ações de nós mulheres, muitas vezes são muito questionadas, né? Mas por que você fez isso? E ainda um questionamento de que pode ferir os seus valores, muitas vezes, né? E aí você vai tentar ali justificar, não, mas eu fiz isso por conta disso, e tentar... E isso acontece muito em relações amorosas, Sim, né? É verdade. Onde a mulher, ela é acusada de certas coisas, e aí ela vai precisar ir ali se justificando, e ela nunca tá certa. É até uma forma de manipulação, né? Colocar exatamente. em xeque o que ela faz, o que ela pensa, o que ela sente, né? E os manipuladores, né? Ou as manipuladoras usam isso a seu favor, né? De, tu tá exagerando, né? Isso é exagero, menina. Ou tá viajando, tá ficando doida, né? Isso acontece muito em relações abusivas, né? Sim, com certeza. E aí tudo isso volta pro ponto que a gente falou já em outros episódios, que eu acho que não tem como falar de gênero sem falar sobre essa necessidade que a gente tem de fazer certas coisas, né? Com a necessidade de validação, né? De ser aprovada pelo outro, né? E essa validação vem da nossa história, né? Como a gente sempre fala. Né? Não tem como a gente falar do que está sendo atual sem falar da nossa história, porque justifica muita coisa, é consequência de muita coisa. E aí esses comportamentos de se justificar, de embasar, vem muito dessa história, né? Das mulheres não terem espaço na sociedade, e aí ter sido um trabalhinho de formiga, né? Com várias revoluções, com várias manifestações, para que a gente consiga certas coisas, certos direitos, mas ainda hoje, de forma velada, muitas das vezes acontece esse movimento de violência. Sim. Né? E aí a gente vai tentando o tempo todo, e às vezes até de forma deliberada, tentar ali ser compreendida de uma forma ou de outra, porque é algo que não acontece muitas vezes, né? E a nossa voz, ela não é ouvida, né? E quando a gente fala sobre isso, né, a gente pensa sobre quem é que está escrevendo a nossa história, né? Quem são as referências que nós vemos nos livros de história, quando a gente está ali no ensino básico? Quem é? A partir de quem? Quem é que está escrevendo a nossa história? A maioria das vezes não são mulheres, né? As pessoas que são referências de criou isso, criou aquilo, né? Inteligentes ou cientistas. Muitas das vezes, essas referências, elas são de homens, né? São referências masculinas. Mas, quando a gente vai tentar, que é um trabalho que a gente faz, eu sempre tento fazer esse trabalho de exercitar, consumir conteúdos de mulheres, Sim. de mulheres negras, né? Que é onde a gente vai perceber um outro viés da história, né? E aí, por isso que a gente gosta de falar sobre isso, porque não tem como a gente citar sobre essa valorização e essa necessidade que nós temos de validação e aprovação, sem lembrar que nós ainda estamos em processo de evolução, né? Todo dia. Todo dia sim. A gente está ali tentando alcançar alguns direitos, tentando minimamente ter uma voz, né?
Samília, eu fico pensando que esse processo de busca, né, de valorização também tem muito a ver com fases, né? Por exemplo, na adolescência isso é muito forte como pertencimento de grupo, né? Sim. E eu fico pensando também na infância, em que a gente, às vezes, nossos familiares, nossos pais ficam podando a gente, de para de falar besteira, né? Só fala quando for importante, né? Acaba que a gente vai internalizando essas coisas, né? De Sim. que eu só posso falar se for algo interessante para os meus pais, para agradar e assim ser amado, entendeu? Vai gerando uma bola de neve, tipo isso, né? Esse efeito. Um efeito bola de neve. E aí algumas pessoas vão crescendo dessa forma, né? De precisar falar aquilo quando for solicitado. O medo de falar. Isso. Né? Isso é muito comum na infância, né? Esse silenciamento, porque as vozes das crianças elas não são ouvidas como se fossem vozes irrelevantes. Né? Porque são só crianças, né? Sim. Tem esse pensamento. E aí não valida a voz daquela pessoinha que tá ali falando, né? E querendo ser ouvida. E aí aquela pessoinha um dia vai virar uma pessoinha adulta sem ter exercitado essas sem questões, ter exercitado, né? Esse poder de fala. Poder de né? fala. Sim, se colocar no espaço, né? E aí a gente fala também dessa síndrome de boazinha, né? Como a gente tá falando, de pessoas que vão crescer suportando coisas em silêncio, só falando quando solicitado, e quando fala, apesar de muita coisa, apesar da insegurança, apesar de todo o sofrimento por trás, né? E sem falar que nós mulheres, ainda tem aquele estigma, né, de que mulheres inteligentes afastam os homens. Sim. Né? Por conta de que o homem é o detentor do poder e a mulher que questiona, a mulher que se impõe, ela é atrevida. Sim. Né? Ela merece levar um tapa por falar o que ela pensa, por exemplo, né? Porque quando você fala sobre essa síndrome da boazinha, né? E de ser compreensiva demais, meu Deus! É porque... Corta. Corta. Ei, isso não vai ao ar! Os papéis que são ditos femininos, eles estão nesse lugar de compreensão, de ser meiga, de sempre concordar, né, com o que a outra pessoa está falando. Enfim, e aí tem esse papel tradicional, né, de ser muito boazinha. E aí junto com esse de ser boazinha também para ser validada, para ser aprovada, para agradar o outro, né? E aí muitas vezes você não vai falando para não quebrar vínculos, né? Para proteger aquela relação, uma relação que às vezes, né, nem é tão boa para você, porque acho que você precisa fazer isso, né? Então, eu acho que é até uma forma da gente ficar se podando, né? Eu não posso ser inteligente demais ou transparecer que eu sou, porque senão nenhum homem vai me querer, porque eles vão se sentir ameaçados, né? Hoje, né? E isso é algo até que a gente comenta sobre isso no nosso episódio sobre o amor, né? Sim. Porque é a base estrutural, né, da nossa sociedade, que diz sobre esses sistemas de dominação. Sim. Que estruturam a nossa sociedade, que é o quê? O patriarcado, né? Exato. E aí a gente fica, né, com essa necessidade de querer ser aceita, de querer ser escolhida por um outro, por alguém que seja mais, que detenha mais poder que a gente, né? Que nas relações... E quando a gente fala sobre relações heterossexuais, sobre essa estrutura de dominação, a gente não quer dizer que isso aconteça só nas estruturas, né, nas relações heterossexuais. É uma estrutura, e sendo uma estrutura, vai afetar os outros tipos de relacionamento também. Sim. Né? Mas fica nesse lugar da gente tentar que... eu preciso baixar aqui um pouquinho minha bola, porque senão eu vou ser mal interpretada, né? E vou afastar os homens, vou afastar as pessoas que eu tô me relacionando, né? Então, Samília, tu acha que esse movimento da gente querer sempre estar
embasando nossas falas, né? Embasando nossas falas, as nossas ações, pode reverberar em outros espaços da nossa vida, né? Tipo trabalho, relacionamento, essa vida pessoal. Com certeza, com certeza. Porque quando a gente fala sobre tudo isso, né, que a gente tem falado, a gente fala também sobre insegurança, né? Sobre como nós mulheres muitas vezes estamos nesse lugar de insegurança, de não se sentir seguras com a nossa própria avaliação sobre a vida, por exemplo. Sim. Né? E aí... eu sou assim, viu, né? Sou, porque... Tá hora. Não, mas é uma coisa que até quando a gente tava conversando sobre esse episódio, eu fiquei pensando... Eu sou muito assim porque na minha cabeça eu nunca tenho algo relevante pra dizer. Mulher doida. Então, se passa. E aí fala muito dessa insegurança, né? De que se eu não falar algo que é referenciado, ou de dar um exemplo, por exemplo, tá aqui um assunto, eu não dou um exemplo. Então eu acho que não é relevante. A outra pessoa vai saber falar mais do que eu, melhor do que eu, entendeu? Vocês estão vendo, né? Aí. A doidice. E aí isso quando tu me pergunta se isso reverbera em outros espaços, eu penso sobre esse comportamento no trabalho, né? Num ambiente de trabalho, se você tem essa insegurança, você acha que você não é capaz de falar determinadas coisas, ou não o que você fala não é relevante, você não vai ter segurança para pensar em uma ideia nova, ou de pensar, você pode até pensar, mas de colocar para fora, né? E de dizer, olha, tenho essa ideia aqui, bora colocar para frente, de sustentar, de ter coragem, né? Para sustentar as suas ideias, os seus sonhos. Sim. E aí isso a gente pode levar também para outras áreas das nossas vidas. De pensar que eu poderia viajar, fazer ali um mochilão. Só que não, acho que eu não consigo guardar dinheiro, ou acho que eu não consigo me dar bem no meu trabalho e ganhar bem para eu conseguir fazer algo que eu queira muito, como uma viagem, né? Sim. Eu fico pensando que talvez o espaço do trabalho seja um espaço que essa necessidade de embasar, de justificar, seja deliberado, entre aspas, né? Porque é um trabalho, então por que você está fazendo isso, né? Por que você está falando isso? É pautado no ECA, é pautado numa lei, entendeu? Mas volta àquele ponto. Como é que isso está acontecendo? Como uma cobrança infinita, como uma luta diária, né? Como um desgaste muito grande, né? E aí a troco de quê? Sim. Né? É uma coisa que é do outro, de uma necessidade do trabalho em si, ou uma necessidade que você se coloca para estar fazendo? Com esse receio, com essa insegurança, né? E aí, quando eu penso sobre a realização do podcast, né? Que foi até um dos motivos da gente conversar sobre isso, que eu fico nessa noia, né? De ficar, precisa colocar mais referências, precisa mais... Porque eu particularmente, eu gosto de podcasts que me deem informações, né? E informações que são embasadas. Sim. Né? E aí, por isso, já que eu estou fazendo esse podcast, eu quero que seja dessa forma também. Sim. Só que aí eu tava conversando com uma amiga minha, né? Aí ela foi assim, mas amiga, não é uma aula que você tá dando. Sim, é um podcast. E a ideia dessa conversa, Só que eu sei também, né? A gente tá questionando e colocando aqui na mesa essa questão, mas também a gente entende o quanto é relevante aqui o nosso espaço de estar aqui falando. É necessário que nós estejamos responsáveis pelo que a gente está aqui querendo informar. Sim, né? Com certeza. Assim como eu no meu trabalho da clínica, né, de conversar sobre alguma intervenção, de passar alguma intervenção que seja embasada, que seja tu no teu trabalho, de como é que tu vai, né, é necessário, é super necessário, né? Mas a gente tá trazendo essas questões porque agora, quando a gente fala sobre os nossos relacionamentos, muitas vezes a gente não consegue expressar o que a gente está sentindo, né? Ou falar sobre alguns incômodos, né? Porque eu preciso ter argumentos para isso. Mas às vezes o incômodo ele tá ali e você não vai saber o porquê, né? E aconteceu
E isso, tô chateada. Não sei ainda o porquê, mas estou chateada, né? Ou, se você já sabe o que você... o que tá lhe gerando incômodo, falar, né? E aí, quando a gente fica nessa de ter receio do que fala, ter dúvidas sobre a própria compreensão, sobre a relação, a própria compreensão sobre a vida, né? Você não vai ter segurança, de novo, né? Pra poder falar o que tá lhe incomodando. Porque você vai ficar em dúvida. Será se eu tô certa mesmo? Ou será se isso que eu tô falando é só besteira, coisa da minha cabeça? Né? Gente, ela apontou pra mim, eu não entendi. Eu não entendi o que foi isso. Não vai voar. Essa cena, viu, gente? Mas eu fico pensando, Samir, que essa questão do podcast, né? Da gente ficar pensando, né? Dessas referências. Eu acho que a gente pode até encarar como uma forma de melhorar cada vez mais o que a gente tá fazendo, né? Porque, como você falou, é uma responsabilidade que a gente se coloca... Não é como qualquer pessoa que tá fazendo algo, né? A gente faz todo um trabalho anterior ao que é gravar, por exemplo. Né? E aí esses pensamentos também podem servir pra gente evoluir. Sim. Né? Tudo é sobre isso, como isso acontece. Né? Inclusive, é um dos pontos que as pessoas falam, como tua amiga falou, né? De que o podcast é leve por ser uma conversa, né? Mas que a gente não tira de qualquer lugar. Né? Até porque a gente se coloca como psicólogas, como os profissionais, né? E aí, voltando um pouquinho, né, a tudo que a gente estava falando, a gente também percebe nessas relações, nas nossas relações, as consequências disso tudo, né? De necessidade de ficar embasando, justificando, que acaba que a gente não vai impondo limites, né? Quando o outro se questiona muito do que a gente está fazendo, a gente vai aceitando e silenciando, né? A gente não... Ah, tá bom, é assim mesmo. Olha que susto! Eu pensei que ela tava mandando eu não falar mais. Agora eu ri, ó. Você é doida, Lenice? Sim, é justamente isso, que tá bom, né? E a gente vai aceitando, né? Fica faltando essa assertividade, comunicar o que eu tô sentindo, né? Como tu falou, às vezes a gente não compreende e vai silenciando, achando que é besteira, né? E vai gerando consequências, né? Sim. E aí, Lenice, quando a gente pensa sobre tudo isso, né? Sobre essa insegurança, sobre essa falta de assertividade, essa falta de imposição dos nossos limites, eu penso também muito sobre a culpa, né? A culpa é um sentimento que é muito comum em nós, né? Em nós, de uma forma geral, né? Porque, principalmente nós mulheres, né? Tem até algo que eu percebi na clínica, quando alguns homens chegam se queixando sobre solidão, sobre estarem sozinhos, estarem solteiros, né? Muitas vezes eles trazem assim, hoje em dia mulher não tem mais mulher que queira casar, ou mulher que queira estar em um relacionamento sério, né? E então essa culpabilização, ela é o quê? Para a mulher, né? Os homens estão sozinhos por conta da mulher. E isso lembrando que é um recorte, né? Das pessoas que eu atendo, de alguns homens que eu atendi durante esses anos que eu tenho de clínica. E é muito comum essa fala. E das mulheres, o que as mulheres falam, e essa questão de solidão também é muito grande entre as mulheres, de dizer, estou solteira, tá muito ruim, quero estar em um relacionamento. E quando elas trazem essa queixa, elas sempre puxam a culpa pra elas. É porque eu deveria melhorar nisso, eu deveria melhorar naquilo, talvez é porque eu sou muito chata, ou porque... Entende? Sim. Assim, é uma culpabilização muito grande, que a gente sabe que é uma culpabilização que ela vem também do nosso processo de colonização, né? Porque quando o nosso país e os outros países também colonizados por europeus, quando eles foram colonizados, eles foram obrigados, né? Os nativos, eles foram obrigados a
seguir a religião dos europeus, né? Que era o quê? Cristianismo. E aí eles foram catequizados e as crenças deles eram demonizadas, Sim. né? Então, existia essa questão da culpabilização, né? Não, tanto é que quando os povos indígenas, eles eram vistos muito, né? Eles estão pelados, alguns que tinham um relacionamento que não era monogâmico, eram também criticados, né? Sim. Como se fossem selvagens, né? Como se a crença do outro, que diverge do cristianismo, fossem selvagens, né? Como se ou seja, não humanos, né? Então, já existe esse processo de culpabilização desde antes, né? E para nós mulheres é pior ainda, né? Como até a gente citou em outro episódio sobre do pecado original, né? E não que a gente queira aqui fazer um discurso de intolerância religiosa, não mesmo. Mas nós precisamos estar cientes do que tá por trás da influência, né, que a nossa história carrega. E é uma história bem, bem antiga mesmo, né? Bem antiga. Mas que fica até hoje, né? Que a gente percebe. Samília, mas aí voltando um pouquinho, eu fico pensando também nesses autopoliciamentos, né, no sentido de autovigilância sobre nosso jeito de ser, do que a gente está falando, de como a gente está falando. E aí as mulheres às vezes também ficam nesse receio de não falar ou não de impor algo, né? Com receio de parecer soberbas, né? Egocêntricas. E aí volta, né? Aquele peso de avaliação que a gente carrega 1000 vezes mais quando se comparado com os homens, né? Tanto é que mulheres que estão em um cargo de liderança, muitas vezes elas são vistas como soberbas, né? E o homem em cargo de liderança, o fodão, né? O bichãozão. E as mulheres não, né? Ela tá se achando demais, né? Então, existem outros comportamentos, né? Que a gente percebe que estão ligados a essa justificação, essa culpa, né? Isso de transparecer que você é soberba, egocêntrica, que você é prepotente. Gananciosa. Eu atendi uma pessoa ontem... Aí ela falou assim, a gente falando alguma coisa, né? Aí ela, não, mas eu queria mais da metade de um valor lá, né? Aí ela falou, porque eu sou gananciosa. Aí eu por dentro, muito bem. Porque às vezes assumir isso, né? A gente precisa, em determinados níveis, ser essa pessoa. Né? Mas que é visto como algo negativo, nós mulheres, né? Visto como algo negativo. Se for um homem ganancioso, entre aspas... ele tá pensando... Visionário, não é ganância. Não é ganância, é visão de futuro. Exatamente. Então, assim, como é que isso está acontecendo, né? Eu fico pensando também que a gente sempre está se comparando aos homens nos nossos discursos, né? Mas não tem como, né? Infelizmente é isso. E aí, né, Lenise, a gente fala um pouco sobre esses sentimentos que são gerados e que geram muita insegurança em nós, em todas as áreas da nossa vida. E nós não podemos deixar de trazer o quanto essa culpa... ela beneficia e alimenta uma estrutura de dominação, né? Por isso que a gente sempre reforça isso. Não, a gente não está falando só sobre a diferença entre homens e mulheres. A gente está falando de uma estrutura de dominação que persiste e que... reflete, né? Sim, reflete não só nos nossos comportamentos, mas na nossa sociedade, né? Aí eu penso sobre os casos que acontecem de violência, de feminicídio, de abuso contra mulheres, né? Essa culpa muitas vezes essa culpa que a gente sente, muitas vezes faz a gente achar que a gente não pode denunciar. Por exemplo, quando uma mulher é violentada, o que é questionado é a ação, muitas vezes é a ação dela. Qual era a roupa que ela estava vestindo, né? Não, é porque ela deu liberdade, né? Então, e aí, pensando sobre essas violências, né? Tem uma pesquisa sobre a tolerância social à violência contra as mulheres, em que mais da metade das pessoas que foram pesquisadas, né, que participaram dessa pesquisa, acreditam que se a mulher soubesse como se comportar, haveria menos estupro. Então, vou nem falar. E aí, no outro ponto, 65,1% dos entrevistados concordam que as mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem
merecem ser atacadas. Ai, meu Deus. Então, assim, a que ponto? Né? A gente vê que é uma pesquisa que tem um recorte, né, dos entrevistados e tudo mais, mas que notícia fala sobre isso, entre a gente acontece isso, a gente percebe, não posso andar só, não posso chegar só, se eu for pra tal lugar, eu não posso ir com tal roupa. O medo que a gente tem, Amiga, agora, eu vim aqui pra gente gravar e eu ia vir com uma blusa que era mais decotada, e eu troquei, porque eu sabia que eu ia vir a pé. Sim. E aí aqui tem o lugar aqui, né? O bar. Um bar, e aí eu, não, vou me sentir desconfortável, né? E tudo mais. Aí eu troquei de blusa. Entende? Então a gente tem que se limitar muitas vezes. Aí quando a gente vê essas pesquisas de opinião pública que dizem que as mulheres precisam se comportar para haver menos estupro e que a gente precisa usar roupas que não mostram tanto o corpo, porque pra gente não merecer ser atacada. Aí a gente se pergunta, né, como é que fica a pobre da nossa cabecinha, né, levando para esse lugar da culpa, né, de, é porque realmente eu mereci, né, eu mereci, não, é porque eu falei de um jeito que ele não gostou, né, e por isso que ele me bateu, né. Eu dei motivo, Eu dei motivo. Gente, isso é tão cruel, né? É muito cruel. Sim. Mas é porque realmente a gente precisa falar por ser uma realidade. E que isso às vezes não é escancarado, né? Mas certas atitudes a gente vai internalizando e vai vivendo, né? Como se não fosse por isso, né? Não fosse consequência de como a nossa sociedade está se estruturando, né? Mas que é influente, tem essa influência. Sim. E nós estamos, sim, pesando o clima no final desse episódio, mas para mostrar que não é algo deliberado, né? O que a gente está falando sobre essa nossa necessidade de estar se justificando, de explicar o que a gente está pensando, para fugir dessa culpa, né? Para fugir desse medo de não ser aceita, né? Porque existem coisas que são bem maiores, né? Que tem esse viés, né, que a gente está trazendo, mas que são bem maiores e que a gente precisa olhar como a violência contra a mulher, né, contra as mulheres. E eu acho que é importante também a gente frisar que não é algo individual, mas coletivo, né, estrutural, né, e aí por conta da nossa história, e que essas coisas que a gente trouxe no episódio de hoje, por mais que tenha pesado o clima no final, é pra gente refletir. Tudo que a gente fala, né, nesse episódio e em outros, é como espaço de diálogo, de conversa sobre coisas que a gente pensa e vive, né? É um momento de reflexão mesmo. Que para a partir disso a gente se avaliar, de repente, né? Se fizer sentido, e se questionar, né? Internalizar certas coisas de outras formas, né? Como uma forma de cuidado. Acho que é o que é importante, né? E já nos encaminhando para o fim, né? É necessário que fique claro que a gente não quer incentivar, compartilhar informações de forma mentirosa e deliberada, né? Não. Mas de não nos responsabilizarmos pelos nossos erros, né? Eu sempre gosto de trazer a diferenciação entre culpa e responsabilidade, né? Porque a culpa, ela vai trazer esse peso e essa paralisação maior de, esse pesar, né? De eu fiz isso, eu sou uma pessoa ruim porque eu fiz isso, né? E a responsabilidade, não. Opa, sim, fiz isso, sou humana. É a minha frase. Sim, sou humana. E fiz isso. E o que eu posso fazer a respeito disso? Né? E aí, pensar em propostas de resolução ou de... Né, do que você pode fazer a respeito dessa responsabilidade sobre aquilo que você está falando, né? Porque a gente sabe que não tem gente que não tem isso, né? Esse exercício. Eu acho que só o que tem na internet, por exemplo, né? De uma galera falando o que quer, o que acha, que talvez, né? E aí tem que ter um cuidado, né? Sim, tem que ter um cuidado. E pra fechar, a pergunta que não quer calar é: amiga, você tá bem? Se esse episódio falou com você de um jeitinho especial, envia pra aquela amiga que você quer bem. Afinal, amiga que é amiga compartilha coisa boa. Se você quiser também e se sentir à vontade, escreve pra gente, fala do que você acha sobre esse tema e sobre como você lida ou não com isso.
trouxemos nossa perspectiva sobre o assunto, mas estamos abertos para ouvir vocês. Deixaremos nossos contatos na descrição do episódio. É muito importante saber o que vocês acharam, para assim a gente ir caminhando juntas. Até a próxima! Até a próxima!